Olá, pessoal, bem-vindos ao programa Despertos. Estou aqui com Maria Severeda, claro, respondendo todas as perguntas dos nossos internautas. 2 vezes por semana, pessoal, olha que presentão. 2 vezes por semana a Maria vai nos brindar com conhecimento. E hoje, pessoal, Maria Pereira vai falar sobre tipologia dos alienígenas. Tudo bem, Maria? Tudo bem, Cris? E aí? Como é que estão as coisas? Tudo bem, Maria? Maria, os internautas querem saber. Todo mundo fala da raça Zeta. Edgar Mitchell disse que teve encontro com os Greys na Lua, né? Sim. E que eles eram pacíficos. Por que essas pessoas dizem que eles são negativos? E qual é a tipologia dele para o nosso internauta saber? Essa é uma pergunta que precisaria de uma resposta enorme, né? Então, nosso programa é curtinho. Eu vou tentar resumir de uma forma lógica. A forma lógica é assim: a raça humanoide é muito variada e ela se expandiu pelo universo. Então, principalmente na nossa galáxia. E ela surgiu na constelação de Lira, como eu já fiz programas com você explicando isso detalhadamente. Então, lá surgiram já variedades de perfis humanoide, que é uma cabeça, um tronco, 2 braços e 2 pernas. Varia completamente de aparência. Então, desde tonalidade, ter pelo, não ter pelo, design do rosto, pernas, braços, varia extremamente. Então, isso foi variando ao ponto que de Lira se expandiram para várias regiões, desde para Sirius, para Órion, para as Pleiades. Então, em cada região se desenvolveram diferentes tipologias, também ligada a diferentes densidades de matéria. Então, você tem os mais densos e os menos densos. Então, em função disso, você tem, quanto mais denso esse ser, vindo na mesma densidade física que a nossa, parecido conosco, então você vai tocá-los e vai senti-los parecido conosco, eles estão sujeitos à mesma situação de ego que nós. Então, essa história de bons ou ruins é como nós, seres humanos. Nós podemos ser bons, nós podemos ser ruins, porque nós estamos submetidos a um nível de densidade física que nos liga à programação da matéria, ao universo físico, que tem uma consciência própria, que é aquela consciência de um Deus tirano, com ciúme, raiva, inveja, tipo aquele do Antigo Testamento, da Bíblia ou da Torá, dos judeus. Aquilo é um Deus do ego. O homem é esse Deus do ego. Ele é assim, ele se comporta dessa forma. Existem humanoides dessa forma também. E existem humanoides que têm menos densidade, com aparências variadas, e que ainda estão na fisicalidade. Alguns já estão dentro daquilo que se chamam quase físicos e são mais elevados do que nós, porque eles têm muito menos ego e muito mais consciência, digamos, cósmica, consciência da multidimensionalidade do ser. Alguns desses são reptilianos. Então, quando você fala assim, reptilianos, reptilianos são ruins. Não. Alguns são, outros são muito bons, e outros que são muito bons vieram à Terra nos ensinar. Eles eram os iluminados, os Fosters, os iluminadores, que tinham às vezes aparência ligada ao mundo da serpente, ligada ao mundo de répteis, a serpente emplumada, né, que é assim chamado por seres da Mesoamérica, por civilizações da Mesoamérica, e essa serpente emplumada era um ser que vinha, Quetzalcoatl, por exemplo, que vinha ensinar, dar conhecimento, dar informação, trabalhavam no desenvolvimento do homem, do ser humano, para que fosse alguma coisa melhor. Você tem isso desde o Antigo Egito, como registro, né, até os nossos tempos. Então, classificar reptilianos como maus é um erro enorme. É como falar assim, todo japonês é mau, entendeu? Peraí, como, né? Ou todo americano é destruidor do mundo. Peraí, né? Não é isso. Então você não pode classificar. Nós também temos um centro reptiliano. Nós também somos reptilianos. Peraí, acho que as pessoas esquecem, né, que nós temos um centro no cérebro que é um centro reptiliano. E daí vem nossas emoções de medo. Exato. Então,
mesmo que eu tenha o meu centro reptiliano, eu me considero uma pessoa boa e a Cris também, tá? E como outras pessoas que estão no mundo, assim como um todo. Então não vamos cair nesse erro, julgar pela aparência. Nós aqui na Terra já caímos no erro de julgar pela aparência os nossos próprios terráqueos, vamos falar assim, brincando, né? Porque é mais bonito, porque é mais feio, porque é mais gordo, porque é mais magro, porque a pele é mais clara, porque a pele é mais escura. Imagina então, se nós hoje entrássemos em contato com seres que são reptilianos, que têm pele reptiliana, aparência reptiliana, e os julgássemos sem entender que muitos das civilizações reptilianas são seres altamente iluminados, que vieram à Terra, como devem ir a outros planetas e outras civilizações, levar conhecimento. Isso tão é verdade que o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia do Dr. Valdo Vieira, o amparador de lá é um reptiliano. Acredito. Ele, inclusive. É bom, e quem eu mais adoro até hoje, que eu amo de paixão, é o Bashar. E o Bashar, né, quem não conhece Bashar, o Bashar é uma mistura de humanos com greys. Então ele vive numa civilização do futuro e é o produto das hibridizações que são feitas hoje com humanos da Terra com os greys. Então eles são uma civilização mais avançada, muito mais elevada do que nós, muito mais evoluída, equilibrada, num nível de consciência fantástico, bondade pura. Eles são quase físicos e são reptilianos, né? Então, eu penso que a forma física é apenas um veículo de manifestação da consciência. O que importa é a atitude, né, perante Exato. o que está à sua volta, né? Isso que é mais importante. Maria, e os shapeshifters? Explica um pouco sobre o que é o shapeshifter. É shapeshifters, né? Shift de mudar, né? Então, esses que são os que se metamórficos, acho que é o termo em português, né? Eles mudam de aparência. Eles mudam, e isso está na história da humanidade. Então, shapeshifters tem também Egito, Mesopotâmia, Mesoamérica, América do Sul. São seres interdimensionais, menos densos, que já estão submetidos a, muito mais do que nós, a uma realidade quântica. E na realidade quântica, eu não sou eu, a Cris não é a Cris, você não é você somos nós. Então, cada um de nós apresenta-se numa multidimensionalidade e varia entre frames de realidades de apresentações diferentes que se manifestam como nós e não eu. Isso está na Bíblia, descrito lá, com vários profetas que viram seres de várias cabeças e que de várias cabeças. Na Índia, nos hindus, nos Vedas, mostra esses seres que tinham várias cabeças e vários braços e por aí vai. Isso mostra shapeshifters que se, digamos, transportam de uma realidade para outra com muita facilidade. E eles adquirem uma aparência muito em função da realidade, da frequência onde eles entram em contato. Então, de acordo com o centro de credos das pessoas, dos seres com os quais eles entram em contato, o padrão de vibração, eles adquirem uma aparência mais próxima de algo que possa ser reconhecido por aqueles que entram em contato com eles. E isso é natural neles. Eles são positivos ou negativos, Maria? Bom, se eles são shapeshifters, a frequência mais quântica diminui a massa. Para poder atuar dessa forma, teriam que ser seres de menor massa, menos densidade física, portanto, seriam seres menos sujeitos ao ego. Mas existem equipamentos, com certeza, tecnologias, que a seres densos poderia ser dada a chance de se transportarem entre realidades, mudando sua aparência, uma questão holográfica. Então fica difícil dizer, né, se é ou não é. Porque você pode usar tecnologia para isso. Mas os que são naturalmente assim, estão menos sujeitos ao ego, portanto, são seres de mais coeficiente de luz do que de matéria.
Maria, e os felinos? Os felinos me interessam bastante. Fala um pouco deles. A Cris que tem umas fotos de uns felinos bonitões, né? Os felinos originalmente vieram de Lira e se espalharam pelo universo, e hoje você tem várias populações de felinos, relatado por vários médiuns, até em várias estrelas, vários planetas de Sirius A, Sirius B. Então fica difícil dizer também muito dos felinos, a não ser coisas de relatos de canalização. O que parece que eles são, digamos, protetores. Eles têm uma questão de proteger, de defender aquilo que, sobre o ponto de vista deles, é o mais justo, né? Mas eu não tenho muita informação. A Cris, que é uma especialista em felinos, seres felinos, o que eu acho que pelos desenhos de canalização, são muito bonitões. Eu gostaria de vê-los com uma certa facilidade, mas o plano, né, de descida à Terra, para que seja feito contato, obviamente tem que ser, assim será, dos mais semelhantes a nós, em escala decrescente, aos menos semelhantes, né? Porque senão a gente vai levar um susto. Aqueles que não estão preparados acabam levando um susto. Então o ideal é que os primeiros a descerem sejam os mais próximos a nós, sejam pleiadianos. Os Essassani são mistura de nós com os Etas, então eles serão os terceiros, pelo que o Bashar fala, né? Ou quarto. Os primeiros serão os chamados de Yael ou Shalinaya. Eu imagino que esses Yael ou Shalinaya sejam pleiadianos, que são ou pleiadianos ou de Aldebaran, que são os que são mais próximos da nossa aparência, isso, da nossa fisicalidade, e já estão entre nós, e a gente tem grande dificuldade de percebê-los, porque eles são muito parecidos. Interessante. Eu estou gostando aí, né, pessoal? A referência esclarecendo sobre esse assunto de simbologia extraterrestre. E os insetoides, Maria? Então, eles são também reptilianos, misturados com insetoides. Eu não sei te dizer se são bons ou ruins. Na história da humanidade tem também algumas referências a contatos muito positivos. Então eu não posso dizer. Novamente a relação existem essas variações, existem essas misturas entre insectoides e reptilianos e mais humanos, existem seres mais aquáticos, por sinal. Existem todas essas misturas. A questão são mais densos ou menos densos? Suas navezinhas, como eu brinco, né? Uma vez eu brinquei com a Cris, se for nave muito de ferrinho, densa, é quando chegar no chão faz tu que sai correndo, porque são mais densos e devem ser muito parecidos conosco, ou seja, podem ser bons ou não. E aqueles que hoje têm dificuldade de descer na Terra e estão aguardando que a frequência da Terra seja alterada, a frequência da Terra possa suportar a alta vibração desses seres, eles não podem descer ainda. Então eles trabalham por projeção, eles fazem projeções deles para que nós possamos vê-los ou entrar em contato, porque o contato deles é de uma energia tão grande que se eles dessem um touchdown na Terra, uma descida com uma nave da alta frequência, poderia causar uma explosão violenta. Então, em função disso, eles têm que esperar a vibração do homem, da Terra, a nova tela de frequência da Terra, a grade de frequência da Terra eletromagnética subir para que eles possam descer e fazer esse contato. Por isso que eles não se apresentam hoje, né? A Cris provavelmente ia perguntar isso. Já pulei. As pessoas perguntam muito isso, né? Quando que eles vão vir? Gente, depende mais da nossa humanidade do que deles. Eles estão prontos, né? Exato. Quem não está pronto somos nós aqui. A partir de 21... vibracionalmente falando. Não, uma grande maioria ia sair correndo histérica, ia ficar matando uns aos outros. Oh, nossa, a gente já se mata. Imagina se soubéssemos claramente, oficialmente, que existem extraterrestres no nosso meio. O que ia acontecer é que as pessoas iam achar desculpas, aquelas que são doentes, né, da cabeça, psicopatas e por aí vai, ou que são simplesmente não positivos no seu interior, iam achar desculpas para sair matando pessoas. Então, tem que dar um tempo para a Terra,
tem que levar essa informação aos poucos, tem que dar evidências aos poucos, criando uma tela mental nas pessoas de que haverá o contato, os políticos estão falando, é incrível como está começando uma onda de oficialização, preparando o homem a esse recebimento, mas os que serão recebidos de imediato serão os muito próximos de nós, nossos irmãos, por isso são extraterrestres, eles têm o nosso DNA, nós temos o DNA deles, né? Então nós somos primos e assim causa menos choques e mais fácil aceitação. Do seu ponto de vista, eles são pacíficos, então? Os que vão se apresentando, sim, haverá uma aliança entre a humanidade da Terra e as outras humanidades. Claro que existem os maus, claro que existe manipulação, guerra Star Wars, guerras interestelares existiram direto entre os de Lyra e os de Vega e outras regiões, Orion e por aí vai. Existem planetas que sofrem, civilizações que sofrem, que têm as polaridades como a nossa, mas eles estão numa densidade similar à nossa. Portanto, esses seres têm uma influência negativa aqui, mas nós também temos um nível de proteção de outros que nos protegem e que nos mantém num certo nível de privacidade para que a gente possa se desenvolver naturalmente. Sempre tem os dois lados, mas eu sei que, acredito que esses que irão se apresentando primariamente serão os que tiveram a influência em nos transformar fisicamente, a nos dar a chance de encarnar fisicamente na Terra, nos deram um veículo físico para experienciar essa coisa fantástica que está na nave Terra, né? É uma nave. Maravilha, maravilha, Maria. Bom, eu convido você aí, você internauta, nos acompanhar, porque nos próximos programas, Maria Pereda vai abordar sobre a questão dessa divulgação dos governos do mundo, em menos escalões de governo federal, abordando sobre a questão extraterrestre. Algo está sendo preparado. Alguma coisa vai acontecer, Maria. É isso aí, vamos falar tudo aos pouquinhos, assim, nas nossas pílulas do Despertos, mas vamos dando algumas informações que podem ser relevantes a quem está ouvindo, de forma, com a intenção sempre eterna que temos eu e a Cris, que é de ajudar, ok? É isso aí. Então, um abração. Porque o mundo, né, Maria? O mundo é de quem? É dos despertos. Vamos despertar. Então, pessoal, é hora de acordar. Vamos nessa. Maria. Gratidão, Cris. Próximo Despertos, né? Com certeza. Um beijo aí para vocês. Tchau, tchau.